Oi, gente. Meu nome é Gisele Reis, para quem não me conhece, e eu sou professora do Departamento de Ciência da Computação da Carnegie Mellon University, no Catar. Primeiramente, eu queria agradecer a Elaine, a Valéria e a minha xará Gisele por ter me convidado para falar nesse evento sobre lógica e representatividade, nesse dia tão importante que é o Dia Mundial da Lógica, e sobre um assunto ainda mais importante que é representatividade. Então eu vou começar falando um pouquinho do meu trabalho. O meu trabalho é na área de teoria de provas e eu trabalho muito com lógicas subestruturais. Mais especificamente, eu trabalho com lógica linear bastante e também muito com lógica intuicionista. E o que a gente faz? Bom, a área de teoria de provas é a área que estuda as provas como objetos matemáticos passíveis de transformações estruturais e operações, como qualquer objeto matemático que você possa conhecer, números, matrizes, vetores. E nessa área, a parte que me interessa mais é a parte de Logical Frameworks, que na verdade é o uso da lógica e dos sistemas de provas dessas lógicas como ferramentas para especificar e provar propriedades sobre outros sistemas. E os outros sistemas dos quais eu falo são sistemas da maneira mais geral que você pode imaginar. Então, podem ser linguagens de programação, podem ser compiladores, podem ser circuitos ou a maneira como os computadores se comunicam numa rede, enfim, uma série de coisas. Tudo que a gente pode especificar como uma série de regras que a gente quer formalizar é passível de uma especificação em uma lógica. E se é uma lógica que também é um logical framework, significa que a gente também tem a capacidade ou de executar essas especificações e também muitas vezes de provar propriedades sobre essas especificações. E eu acho muito legal trabalhar nisso porque eu acho que são dois lados da mesma moeda, assim, mais ou menos. Porque eu gosto de pensar na lógica e nos sistemas de prova da lógica como se fosse um back-end do sistema e no que eu estou especificando como se fosse o front-end do sistema. E uma coisa informa a outra, muitas vezes, né? Então, muitas vezes eu estou trabalhando estou tentando especificar um sistema e ele tá sendo difícil de especificar de uma determinada maneira, talvez porque a lógica que eu esteja usando não seja a mais apropriada. E eu posso, então, trocar essa lógica e encontrar outra lógica que vai deixar minha especificação muito mais objetiva, muito mais elegante, muito menor também. E agora que eu tenho especificação menor nessa lógica, como que eu posso utilizar essa lógica como um framework para provar propriedades sobre essas formas, né? Então, existe sempre essa interação entre o que a gente quer especificar e o que o framework ou a lógica permite que a gente faça. E a gente quer sempre ser o mais adequado possível, porque quanto mais direto for a sua especificação, mais certeza você vai ter e mais fácil vai ser de convencer as outras pessoas e você mesmo de que aquilo é exatamente o que você quer que o sistema faça, aquilo é como você quer que a sua rede de computadores vá se comportar, daquela maneira é que você quer que o seu compilador funcione, né? Uma analogia para quem programa: é muito mais fácil você olhar um programa de 10 linhas
e determinar se ele está correto do que olhar um programa de 1000 linhas e determinar se ele está correto. E dependendo da linguagem de programação que você utilizar, talvez você vai conseguir escrever um programa de 10 linhas para determinada tarefa e talvez você vai precisar de centenas de linhas usando outra linguagem, né? Então a gente está sempre atrás desse balanço. Um exemplo que eu posso dar na área que eu trabalho é o exemplo da lógica linear. Então, a lógica linear é uma lógica que lida com fórmulas como se fossem recursos, e significa que quando eu uso uma fórmula para fazer alguma coisa, aquilo é como se fosse um recurso que acaba-se. Então, é uma lógica muito apropriada para especificar sistemas que lidam com recursos que acabam. E recursos que acabam, então, a toda volta, né? A gente pode pensar em dinheiro, é um recurso que acaba. Memória do computador é um recurso que acaba. Você vai consumir, você vai usar a memória para fazer alguma coisa, ela não vai estar disponível até que aquela tarefa termine. E comida é uma coisa que acaba, né? Então a lógica linear ela é interessante por isso. Quando a gente pensa numa lógica clássica, a gente pensa que, por exemplo, A e A é a mesma coisa que A, certo? Então, a conjunção A é a mesma coisa que A, que é uma coisa natural. A gente fala assim, faz todo sentido do mundo. Mas faz todo sentido do mundo se esse A for uma proposição do jeito que a gente pensa em proposição lógica. Mas se esse A for, por exemplo, um chocolate, eu não vou te falar que eu quero que um chocolate e um chocolate sejam 2 chocolates, que vai ser diferente de um chocolate, né? Então a lógica linear dá essa possibilidade pra gente de especificar que duas instâncias de uma coisa é diferente de uma instância da mesma coisa, porque a multiplicidade importa. E isso faz com que ela seja uma lógica muito apropriada para especificar sistemas que têm essa ideia de recursos que são consumidos. Mas é isso. Então, como que eu cheguei até aqui, né? Como que eu estou hoje trabalhando com lógica linear e dando aulas de computação? Eu formei na UFMG, eu fiz bacharelado em ciência da computação. Eu fiz meu mestrado também em ciência da computação, também na UFMG. E a minha orientadora de mestrado foi a professora Elaine Pimentel. E eu tive uma sorte tremenda de ter feito o mestrado com ela. Ela foi uma orientadora espetacular. Ainda é uma orientadora hoje, ainda considero a Elaine como minha orientadora. Nunca vou deixar de aprender coisas legais com ela. Depois do meu mestrado, eu fui fazer um doutorado na Universidade Técnica de Viena, e eu trabalhei muito com lógica linear no meu mestrado, com a professora Elaine, e eu trabalhei muito com lógica intuicionista no meu doutorado, então foi um outro lado, assim. E no meu mestrado eu trabalhei com lógica linear como um framework para especificar sistemas, e eu trabalhei com lógica intuicionista no meu doutorado, puramente na parte de teoria de provas. Então eu tive essas duas exposições, assim. E depois do meu doutorado eu fiz um pós-doc na França, e depois do meu pós-doc eu consegui esse emprego de professora de computação no Catar. Então essa trajetória toda me levou para muitos lugares, morei em lugares diferentes, viajei para muitos lugares, fui para conferências em países que eu nem sabia que existia, e conheci tanta gente legal, e tive a oportunidade de trabalhar com tanta gente legal, e eu me considero assim muito sortuda de ter passado por tudo que eu passei, porque realmente foi um processo de aprendizagem, não só de lógica, mas de tudo, né? E, enfim, recomendo muito você sair do Brasil,
viajar, conhecer lugares diferentes, pessoas diferentes, conversar e tudo mais, porque é essa diversidade de culturas e de lugares que faz da vida interessante, eu acho. E, bom, isso talvez seja um bom gancho pro assunto do evento de representatividade. E eu fiquei pensando em representatividade e por que é importante ter representatividade. E eu acho que, pra mim, tem duas coisas principais, assim. Bom, primeiro, o que é representatividade? Eu penso que representatividade é você ter uma diversidade de pessoas e ideias que são representativas da população em geral em posições de poder ou posições de liderança. E por que é interessante a gente ter uma diversidade de pessoas representando diversos grupos em posições importantes? Bom, primeiro porque são essas pessoas que fazem a regra, né? Então, se você não tiver gente que sabe dos desafios e sabe dos problemas de determinada parte da sociedade naquela posição, aquilo nunca vai ser considerado como um problema. E as pessoas que estão sofrendo esse problema vão continuar sofrendo esse problema, vão reclamar muito, vão passar muito, sabe, gastar muita energia e fazer um esforço para serem ouvidas, porque não existe ninguém numa posição maior que talvez possa dar um peso maior para a voz dessas pessoas, né? E eu tenho um exemplo, na verdade, que aconteceu o semestre passado, quando a gente passou a fazer tudo de casa. A gente teve uma reunião das professoras da universidade e nessa reunião a gente estava discutindo o fato de como que foi difícil passar para a dar aula de casa e muitas mulheres lá com filhos e os filhos de repente tinham que estudar em casa também e aquela confusão toda. E uma das professoras nessa reunião fazia parte da reitoria. E ela falou que teve uma reunião da reitoria e que ela colocou isso como um problema e que isso foi antes da nossa reunião. Ela colocou isso como um problema e as outras pessoas, todos os homens da mesa falaram assim, não, ninguém reclamou com a gente e não é um problema, porque ninguém falou nada. E aí que ela veio falar com as outras mulheres professoras, perguntar, eu tô ficando louca ou o que é, né? E todo mundo falou, não, é um problema sim e tudo mais. E eu fico pensando que se tivesse mais, talvez, duas outras mulheres naquela mesa e não só ela, talvez não precisasse ter virado um assunto na nossa reunião. Talvez as outras duas mulheres iam falar assim, não, sim, eu ouvi de outras pessoas e é assim comigo, qualquer coisa assim, e isso teria sido levado um pouco mais a sério. Então tem esse fato de ter pessoas que têm uma voz, que têm um peso para representar problemas de diferentes partes do todo. E o outro fator é que eu acho que não existir pessoas que te representam em algumas posições de poder, às vezes te dá uma desculpa para você se auto-sabotar, porque vai ser uma coisa assim, já além do normal você conseguir chegar naquela posição. Então, para que passar pelo esforço, né? E eu acho que a gente faz isso muito mesmo inconscientemente. Inconscientemente a gente pensa assim, pra que eu vou querer ser piloto de avião? Sabe? Já assim, só tem homem sendo piloto de avião, então assim, eu vou ter que, além de exercer essa minha vontade de ser piloto de avião e de passar por todo o processo e todas as dificuldades, ainda vou ter que vencer mais essa barreira de talvez ser a única mulher ou uma das poucas mulheres naquele ambiente fazendo aquele trabalho. E isso pode ser uma coisa que faça a gente, eu tô falando não só mulheres, mas qualquer grupo que seja
mal representado em determinada categoria, pensar duas vezes, né? Pensar, nossa, eu realmente quero fazer isso, eu realmente quero passar por toda essa dificuldade, né? E eu acho que ter pessoas que estão lá para dar o exemplo de que não tem nada assim, é possível, vai só tirar uma dificuldade a mais de todo o processo, né? Então é isso. Muito obrigada pelo convite de novo. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou estar no Discord para discutir, para trocar mais ideia. Quem quiser fazer perguntas, é isso. Muito obrigada por me ouvir. Tchau.